Boa tarde, boa tarde todo mundo. Tudo bem com vocês? Me escutam? O som tá legal? Vou deixar aí uns minutinhos, uns segundos para aguardar a resposta de vocês no chat, pra gente começar mais um dia então de conversa sobre mercado financeiro, né? Agora essa segunda parte sobre investimentos, né? Sobre educação financeira e investimentos. O som tá bom? A imagem tá boa? Legal. A Patrícia respondeu aí. Ouço bem. Show de bola. Som e imagem. Show. Isso aí, pessoal. Vamos dar uns minutinhos aí para os demais colegas, né, comparecerem. Enquanto isso, aproveitar, já vou colocar uma perguntinha aí no chat, né, colocar aí um link no chat do Mentimeter para a gente já dar uma interagida, né, para eu saber aí um pouco sobre vocês, né, em relação ao investimento. A XP possui ótimos investimentos, Patrícia, é verdade. E aproveitar para fazer um jabazinho, né? Além de professor na Unifor, né, eu trabalho como assessor de investimentos na XP, né, credenciado a XP Investimentos, no escritório aqui em Niterói, né, do qual eu sou sócio. Então também, além do investimento, tem um lado empreendedor aí, né? Bem, serviço de assessoria é um serviço gratuito que a XP oferece para todos os clientes, né? Todo mundo que abre a conta na XP tem direito a esse serviço, seja através da mesa digital, um atendimento online, né, da própria XP, ou esses serviços como o de assessoria de investimento que eu presto, né? Que eu presto, que é também um serviço gratuito, né? E então assim esse trabalho é muito gratificante, né? Tudo que eu vou falar aqui na live de hoje é o que eu faço no dia a dia do meu trabalho com mais de 90 clientes, né, que eu tenho atualmente, né? É esse relacionamento pessoal para entender o cliente, é o relacionamento, né, para entender os objetivos do cliente, o perfil de investidor dele e ajudar ele a montar a carteira de investimentos dele, né? Começar a montar, já pegar um patrimônio que ele tem, montar uma carteira, enfim. Começo com muitos clientes do zero, né, e clientes de todas as faixas de renda. Né? Eu tenho clientes que botam R$ 100 por mês, eu tenho clientes aí que, pô, o cara esse mês um médico que vai comprar uma participação numa clínica, só esse mês o cara botou 350 mil lá em liquidez diária, porque a qualquer momento ele vai fazer essa operação, né? Então pro objetivo dele, pro investimento dele, direcionou os investimentos é aquela pessoa que bota R$ 100 para começar a compor reserva de emergência, né? Aquela pessoa que está começando nos investimentos, e a gente vai falar um pouco disso aqui também hoje, ajudar a montar a reserva de emergência dela, né? Nos ativos indicados, enfim, colaborar com cada um dentro das expectativas, né? E dos objetivos, das possibilidades de cada um. E é isso que a gente vai falar um pouco na aula de hoje, essa parte dos investimentos, né? Porque afinal, se nós nos educamos financeiramente, né? Se nós passamos a ter um orçamento familiar, um orçamento pessoal equilibrado ou superavitário, né? E começamos a economizar dinheiro todos os meses, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? Como que a gente vai fazer esse dinheiro render, esse dinheiro trabalhar pela gente, tá? Nossa, ontem tô vendo aqui já algumas mensagens no chat, né? Os professores aí chegando, dando boa tarde, né? Fazendo os comentários, boa tarde a todo mundo, né? Aos colegas professores, aos alunos, enfim, todos que estão nos assistindo. Ontem os comentários no chat eu li lá depois, muito legais, né? E também tô vendo o comentário aqui da Salete, né? A professora Salete, que eu esperei ela buscar o 14º salário, né?
E é isso, Salete, no fim das contas, são finanças pessoais, né? Cada pessoa tem uma história, tem uma vida, né? Sabe das dificuldades que tem, sabe dos problemas que tem, né? Problema todo mundo tem, cada um tem os seus, e cabe a cada um encontrar as melhores maneiras de lidar com esses problemas, né? E dentro da realidade de cada um dá pra gente estabelecer objetivos, né? O meu objetivo atual, que inspirou a Salete, é o 14º salário nesse ano, mas cada um pode ter o seu, né? Seja lá quitar as dívidas, né? Juntar para uma viagem, para um curso, juntar para comprar um carro, uma casa, enfim. Cada um tem o seu sonho, né? E a educação financeira serve para aproximar a gente um pouquinho mais desse sonho. Vamos lá, pessoal. Já demos aí então uns 5 minutinhos, né? Com essa conversa inicial. Vou trocar aqui a... Quer dizer, vou diminuir um pouco aqui minha câmera, né? E colocar para vocês a apresentação que nós vamos realizar hoje. Estão conseguindo... Vocês conseguem visualizar aí a apresentação já, pessoal? Acho que daqui a pouco vai aparecer para vocês. E antes da gente começar, né, outro comentário que eu li aqui da Patrícia. E Patrícia, justamente nesse tipo de atuação que eu tenho, nesse tipo de atuação que eu tenho, né? A Patrícia comentou aí no chat: tenho medo de investir, confio só na poupança, mas acho que estou perdendo dinheiro, tá? Você está deixando de ganhar, Patrícia, perdendo você não tá, né? A não ser nos anos que a inflação é maior do que a poupança. Aí você está realmente, né, em termos reais, perdendo o poder de compra. Porque seu dinheiro na poupança está aumentando, sei lá, né, como atualmente está dando uns 6,5% ao ano, né? Talvez um pouquinho mais, 6,7% ao ano. E se a inflação é maior do que isso, embora seu dinheiro esteja aumentando, o poder de compra está diminuindo porque os preços dos produtos estão aumentando mais, né? E assim, Patrícia, para o comentário que você colocou que tem medo, tem investimentos tão seguros quanto a poupança, e a gente vai falar disso aqui hoje, que vão te dar aí pelo menos, né, com o mesmo risco da poupança, e tem um certo risco na poupança, mas é um risco baixo. Com o mesmo risco da poupança, você consegue aí 50% a mais do que você está tendo na poupança, né? Fácil, né? Sem muito mistério. Outros ativos de renda fixa. Mas bem, vamos tratar disso aí, né? Patrícia botou ali o que eu acho de investimento no Tesouro Direto. Essa é uma das alternativas, inclusive, que eu estou falando, né, Patrícia? Mas ainda tem uma... o Tesouro Direto é o menor risco. Mas tem uma coisa aqui que a gente vai destacar que é pouco arriscado também como tesouro e que às vezes consegue um rendimento mais, né? Tem uma garantia de 250 mil do FGC. Mas bem, pessoal, vamos lá. Apresentação, e acredito que vocês estejam vendo. Bem, novamente, né, o nosso curso de Educação Financeira, parte 2. Parte 1 tratamos da educação financeira em si, né, alguns princípios, algumas ideias, algumas reflexões. E agora na parte 2 a gente vai trazer os investimentos, né? Meu nome aí novamente, professor Bruno Campos Visconti, né? Meu arroba aí do Instagram, que é a rede social que eu uso mais, né? B_Visconti. Às vezes eu posto lá, faço umas caixinhas de pergunta, faço uns stories falando sobre investimento, sobre economia, né? Estou um pouco ausente nisso, mas pretendo voltar a fazer. E bem, vamos aí para os tópicos que a gente vai discutir hoje, né? Vou tentar gerir o tempo melhor que antes para a gente não precisar correr tanto no final, né? Vamos cobrir o quê? Começando pelo começo, vamos falar rapidamente sobre o que é a atividade de intermediação financeira, né? Que é a atividade que que os intermediários, as instituições financeiras realizam, conectando dois lados, os poupadores e quem precisa de dinheiro de uma economia, né? E além disso, vamos falar também sobre um panorama geral do sistema financeiro, né? Como que é organizado, como é pensado o sistema financeiro. Após
Dando continuidade e entrando aí mais nos investimentos em si, vamos falar sobre 3 características que todos os ativos financeiros possuem, tá? E na verdade a gente pode dizer que quase todos os ativos possuem essas características, não só os financeiros, tá? E é sempre importante a gente analisar essas 3 características, porque elas não existem ao mesmo tempo, todas elas positivas. E se a gente pensar nisso, né, só da gente pensar nessas características, a gente já consegue evitar cair em pirâmide, por exemplo. Tá? E bem, tratar das características dos ativos financeiros, vamos falar sobre os principais ativos de renda fixa, os mais comuns, né? Os principais ativos de renda variável, vamos falar o que é cada tipo de ativo, né? E dar alguns exemplos dele. Vamos falar sobre fundos de investimento, que é uma alternativa muito interessante para todo tipo de investidor, mas principalmente para aqueles que estão começando, que não tem muito conhecimento e que não tem muito dinheiro. Tá? Vamos falar sobre análise do perfil do investidor. Nem todo mundo é igual, a gente sabe disso, e nem todo mundo é igual também nos seus investimentos, né? Ou no seu perfil de investidor. Enquanto o risco está disposto a tomar, né? Enquanto de rentabilidade está disposto a buscar atrelado ao risco, né? Se aceita volatilidade, se aceita oscilação no patrimônio, se não aceita, tá? Qual é o conhecimento que essas pessoas têm de mercado financeiro, perfil do investidor, e por último falar um pouco sobre uma carteira de investimentos, os primeiros passos, né? E sobre diversificação, tá? Bem, tô vendo aqui já um monte de pergunta aqui no chat, né? A Patrícia colocou outra dúvida: poupar ou comprar imóveis, né? Fim das contas, Patrícia, um imóvel é um ativo. A diferença, um imóvel é um ativo físico, um ativo financeiro ele não é físico, né? É eletrônico, ele é um registro contábil eletrônico, mas ele também é uma espécie de ativo que vai te trazer um rendimento. Tanto compra imóvel quanto ativo financeiro tem riscos, né? Tudo tem risco nessa vida que a gente faz, né? E, enfim, são duas alternativas diferentes, tá? E a partir daquelas características, eu vou falar sobre, tentar lembrar sobre o imóvel quando a gente falar sobre as características dos ativos financeiros, que os imóveis também têm essas características, né? Bruna Sabença perguntando ali no chat também qual seria o valor mínimo inicial para investimentos, né? R$1, Bruna, já dá para você começar a investir, tá? Qual tesouro direto é melhor para longo prazo? A Renata está perguntando. Estou em dúvida entre prefixado e IPCA e se houver possibilidade de investir nos dois. Vou falar sobre tesouro, vou compartilhar a tela com vocês, Renata, para exemplificar para todo mundo e vou lembrar disso, tá? Fundo de investimento, Patrícia tem curiosidade, show de bola. O pessoal tá chegando, vamos lá, vamos tocando aqui o nosso barco, né? Bem, falei que ia compartilhar um link com vocês do Mentimeter, comecei a tagarelar e acabei esquecendo. Desculpa, pessoal. Vou botar aqui no chat esse link do Mentimeter, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente. E depois a gente volta para a apresentação e aí eu vou deixando lá a resposta de vocês. Deixa eu... Opa. Tá. Bem, pessoal, no Mentimeter aí a pergunta que eu trago para vocês, né? Para tentar aí, além da interação no chat que já está bem ativo hoje, tentar aí que vocês, né, ao pensar em investimento, quais são as 3 palavras, né, que você destacaria? Quais são as 3 palavras que vêm à cabeça, né? O que primeiro chama a atenção quando vocês escutam a palavra investimentos? Deixa eu entrar aqui, pessoal, pegar meu celular que eu vou responder também. Qualidade de vida, previdência, liberdade, XP, poupança, segurança. Legal. Tô respondendo aqui também, hein, pessoal.
Já respondi minhas palavras também. E aí a nuvenzinha de palavra vai se formando aqui, né? Vou deixar aí, lá no final tem uma outra pergunta também pra gente fazer, tá? Vou deixar em aberto aí, quem puder ir entrando nesse link e respondendo. Depois a gente vê como é que ficou essa nuvem de palavras, né? Pra gente ter aí uma colaboração geral, né, de todo mundo pra ver como é que fica. Quais são aí as 3 palavras que a princípio vem na cabeça de cada um. Enquanto isso, o pessoal tá chegando. Boa tarde, boa tarde. Todo mundo que tá se juntando aí a gente. Vamos lá. Tá se formando aí a nuvem de palavra, né? Qualidade de vida, futuro, segurança, né? Para quem não conhece, pessoal, essa ferramenta do Mentimeter, né? Essa nuvem de palavras, quanto mais menções essa palavra tiver, maior ela vai ficar e mais central, né, a posição que ela toma, né? E aí vai formando essa nuvem de palavras com a resposta de vocês. Até agora a gente tem aí 15 respostas, cada um botando 3 palavras, né? 5 pessoas, cada um botando 3 palavras, a gente já tem aí 15 respostas. Então, isso aí vai ficar um formato legal pra gente no final, né? Vamos lá, voltar para a apresentação, vamos dar início a ela para valer. Depois a gente volta aí para ver como é que ficou a nuvem de palavras. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, ele estava conversando enquanto esperava o pessoal chegar a gente começar a nossa live. Uma vez que nós educamos financeiramente, né, uma vez que conseguimos colocar em prática aquela discussão, as reflexões que a gente trouxe na palestra de ontem, né, e começamos a poupar, começamos a economizar, precisamos pensar em investir. O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Posso investir financeiramente comprando ativos financeiros, que é o que a gente vai trazer aqui, né? Posso investir em imóveis, posso investir num negócio, empreender. Existem diferentes tipos de investimento. Hoje nós vamos falar dos financeiros, tá? Mas independente do investimento que a gente faz, o nosso eu, a gente lá no futuro, daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, o nosso eu do futuro agradece, né? Que é aquela ideia de ontem da escolha intertemporal, né? Ajeitar a câmera aqui, pronto. Que é aquela ideia que a gente trouxe ontem da escolha intertemporal, né? Escolhas, decisões que eu faço hoje, que eu tomo hoje, vão impactar a minha vida no futuro. Sejam decisões financeiras, decisões profissionais, enfim, decisões pessoais. O que a gente fizer no presente vai ter a sua consequência, às vezes no presente e muitas vezes no futuro, tá? E investir, quando a gente investe, né, quando a gente toma essa escolha intertemporal de hoje, no presente, não consumir toda a nossa renda, não gastar toda a nossa renda, economizar uma partezinha para poupar para o futuro, né? Quando a gente toma essa decisão intertemporal, a gente está tendo mais renda, a gente está tendo mais poder de compra lá na frente, tá? Então, assim, investir é uma decisão pensando no futuro, tá? Num plano futuro, seja ele qual for. E bem, começando pelo começo, né? Quando a gente está pensando em investimento, a gente está pensando em uma das pernas, né? Em uma das facetas da atividade de intermediação financeira. Atividade, né? Que é, em essência, o que toda instituição financeira faz. Um banco, uma corretora, né? Um banco de investimento, uma seguradora, instituições financeiras, né?
que realizam, em alguma medida, atividade de intermediação financeira. Tá? E que tipo de atividade é essa? A atividade de intermediação financeira, ela conecta dois lados. De um lado, eu tenho os agentes econômicos superavitários, né? Aqueles agentes econômicos que ao final de um determinado mês, de um período, enfim, de tempo, gastam menos do que recebem de renda. Tá? Essas pessoas superavitárias, essas famílias superavitárias, essas empresas superavitárias, ou esse governo, ente, né, do governo superavitário, ele tem poupança. Tá? E aí quando eu falo um agente superavitário, pessoal, ou um agente deficitário, aqui a gente está considerando qualquer agente econômico, que podem ser unidades familiares, né, pessoas, indivíduos da economia, empresas e o governo. Qualquer um desses agentes econômicos pode se colocar simultaneamente ou não como agente superavitário ou como agente deficitário. O agente superavitário gasta menos do que recebe de renda, ele possui poupança. Ele tem que pensar como investir, né, ou como guardar esse dinheiro economizado. O agente deficitário, por outro lado, é aquele que está precisando de dinheiro, precisa de financiamento. Seja ele uma família, uma empresa ou o governo. Tá? A intermediação financeira, a atividade realizada pela instituição financeira é compatibilizar esses dois lados, quem tem poupança e quem precisa de financiamento, né, de maneira com que os interesses desses agentes acerca de prazos, valores e risco, né, se equilibrem ou sejam compatibilizados para que haja uma operação. Quando eu estou poupando, quando eu sou superavitário, a maioria das pessoas pensa assim: eu quero o meu dinheiro disponível a qualquer momento, eu quero a maior rentabilidade possível e eu quero investir o quanto eu quiser. Tá? Então, prazo, eu quero o dinheiro disponível, rápido, né? Eu quero investir o valor que eu quiser e, preferencialmente, eu quero meu dinheiro seguro, sem risco. Né? Essa é a mentalidade do agente superavitário. O agente deficitário, ele quer o contrário. Ele quer pagar esse financiamento no maior prazo possível, ele quer conseguir financiar o montante que ele precisa, né? E ele não quer dar garantia nenhuma para essa operação. Por um lado, tem gente com dinheiro sobrando com alguns interesses, do outro tem gente precisando de dinheiro também com interesses, mas diversos. A instituição financeira compatibiliza isso. Tá? Um exemplo, né? Pegando a Patrícia como exemplo, tá, Patrícia? Com licença. Ela falou que tem medo de investir, só usa poupança. O dinheirinho, pessoal, que a gente bota lá na poupança, não está de verdade lá. O banco pega esse dinheiro e vai realizar empréstimo. Eu, superavitário, que boto meu dinheiro na poupança do banco, né, em busca de rendimento, a instituição financeira, o banco, pega esse dinheiro e vai realizar empréstimo para um agente deficitário. Pode ser para uma pessoa querendo comprar um imóvel, pode ser para um agricultor financiando a sua safra, pode ser para quem o banco quiser. Tá? É um exemplo do banco conectando uma pessoa com uma empresa que precisa de dinheiro. Né? Percebam, tá? A poupança é muitas vezes usada para financiar o sistema financeiro habitacional, a compra e aquisição de imóveis. Né? Quando eu boto meu dinheiro na poupança, quando a Patrícia bota o dinheiro dela lá na poupança, ela pode sacar a qualquer momento. Né? Olha o prazo que ela tem. A pessoa que pega um financiamento habitacional tem 30 anos para pagar, ou para mais de 30 anos para pagar. Olha a descompatibilidade de prazo. Né? Na poupança eu posso botar R$100. Tem pessoa que pega para financiar dinheiro emprestado a compra de um imóvel de 10 milhões. Né? Quantas pessoas com as suas pequenas poupanças serão necessárias para o fundo, para o banco levantar fundos e realizar empréstimo? Tá? De maneira simplificada e trazendo aí alguns exemplos, é o que acontece na intermediação financeira em diferentes situações, tá? Em diferentes contextos. E bem,
avançando aqui no nosso material, o sistema financeiro, né, é o ambiente, é o sistema, né, em que se realiza a atividade de intermediação financeira. Tá? E bem, essa atividade de intermediação financeira, ou melhor, o sistema financeiro, ele é composto por diferentes elementos que se relacionam entre si, e o sistema financeiro ele tem 3 funções básicas. O sistema financeiro ele tem 3 funções básicas. Que funções são essas, né? Quais são as funções básicas do sistema financeiro que, ao realizar a atividade de intermediação financeira, compatibilizando agentes superavitários com agentes deficitários, né, traz de importante para a economia? Primeiro, o sistema financeiro canaliza a poupança dos agentes superavitários para o investimento dos agentes deficitários. Tá? Não o investimento financeiro. Quando uma empresa vai se financiar, seja no mercado de crédito, no mercado de capitais, tá? Pegar dinheiro emprestado para alavancar sua operação, tá? O dinheiro de poupadores da economia, tá? Está fazendo fundos para financiar o investimento produtivo da empresa. Uma empresa que quer expandir, uma empresa que quer crescer, né? Que quer aumentar o número de filiais, enfim. Ela está usando um dinheiro que não é dela, está pegando um empréstimo. Esse dinheiro que o banco empresta, muitas vezes não é do banco, são de outros poupadores, né? E o banco cobra os juros da empresa, afinal a empresa está adiantando, né, poder de compra, está pegando empréstimo, tem que pagar juros. E com esses juros, na verdade um valor um pouquinho menor, o banco vai pagar ao poupador. Tá? Nessa atividade, poupança está indo para investimento, está girando a roda da atividade econômica. Tá? Segunda função básica do sistema financeiro, destinar dinheiro no tempo e no espaço. Como assim? O dinheiro da Patrícia, poupadora, que mora em Volta Redonda, pode estar sendo usado para financiar a aquisição de um imóvel de uma pessoa em São Paulo, né, e que vai pagar nos próximos 30 anos. O sistema financeiro nacional, o sistema financeiro global, né, internacionalizado, dinheiro não tem passaporte, pessoal. Dinheiro não tem nacionalidade. Devido à globalização, né, o estágio de globalização que a gente vive, hoje dinheiro sai e entra de um país a qualquer momento. Tá? Eu tenho uma conta que eu invisto diretamente lá nos Estados Unidos. E é assim, eu faço um Pix para a corretora, na corretora eu faço o câmbio e já estou comprando dinheiro lá fora. Né? Já estou comprando ativos financeiros lá fora. Tá? Então o sistema financeiro também tem como função dar destino a dinheiro dos poupadores para financiar agentes deficitários, né, em diferentes regiões do Brasil, em diferentes regiões do planeta, com diferentes prazos temporais. E sempre que eu invisto em um ativo, sempre que um agente deficitário está pegando um financiamento, seja lá da maneira que for, está acontecendo, né, a redistribuição e a diversificação de risco entre os agentes econômicos, tá? Entre os deficitários e os superavitários. Pensem o seguinte, pessoal. Vocês devem ter acompanhado em alguma medida os problemas, né, que aconteceram no começo desse ano, ali no comecinho de janeiro, nas lojas americanas. Né? E por problemas eu estou dizendo fraude, que a princípio é o que aconteceu. Parece que foi o que aconteceu. Todo mundo que tinha ativos financeiros emitidos pelas lojas americanas, né, ficou a ver navios. Pediu recuperação judicial. Né, entrou na justiça para reorganizar as dívidas da empresa de maneira, né, a pagar aí agora quem tem preferência, e muitos credores da empresa vão simplesmente, né, perder parte do que investiram. Tá? Pois bem, quando uma pessoa, um fundo de investimento, quando um agente comprou uma debênture das lojas americanas, um título de dívida das lojas americanas, o acionista, quem tinha, né, a ação das lojas americanas na Bolsa de Valores,
perdeu, né? Assim, qual é a garantia de uma empresa que anunciou uma dívida que na verdade era mais de 10 vezes o que anunciava que tinha, né? Quase 2 vezes o valor de mercado que a empresa tinha na época. Quem é que vai conseguir reaver isso? Vamos ver como é que vai ser. O futuro, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer. Mas assim, quem tinha debênture das lojas americanas, fundos de investimento que tinham debênture das lojas americanas, quem tinha ação das lojas americanas, ficou no risco, tá? O risco está sempre com o credor ou com quem possui o ativo emitido por determinado agente deficitário, tá? Então, ou o risco muitas vezes está com um banco que está financiando uma pessoa que está precisando de dinheiro, está financiando uma empresa, tá? Então, qualquer operação no mercado financeiro, seja de crédito, né, o agente deficitário pegando financiamento, seja uma operação de investimento, qualquer operação no mercado financeiro tem risco, inclusive a poupança, né? A poupança, ela tem risco também, é bem pequeno, é o risco do banco quebrar, né? Tem uma garantia de até 250 mil do FGC, mas a poupança também tem risco, tá? E bem, pessoal, no sistema financeiro, né, convivem diversos agentes econômicos, tá? Instituições financeiras, instituições ligadas ao governo, né, que regularizam, fiscalizam, supervisionam e criam as diretrizes gerais de financiamento, de organização do sistema financeiro, tá? E temos também ali a mercadoria transacionada no sistema financeiro, né? O dinheiro em troca de ativos, né? Acredito que aí, pessoal, já tem algumas pessoas que já tenham tido aula de microeconomia comigo, né? E bem, quando a gente fala em um mercado, pessoal, são 3 elementos essenciais para formar um mercado, né? Alguém querendo comprar, alguém querendo vender e uma mercadoria sendo negociada, ou um serviço sendo negociado. Se eu tenho esses 3 elementos, se eu identifico esses 3 elementos, eu consigo, né, de maneira geral, determinar um mercado. E bem, no sistema financeiro, que ele é organizado, né, estruturado para fins didáticos e de análise, em 4 mercados financeiros principais, né, eu vou ter, por um lado, alguém precisando de dinheiro, alguém demandando dinheiro, né? Vou ter, por outro lado, alguém com dinheiro sobrando, alguém ofertando dinheiro, um agente superavitário, e vou ter uma mercadoria sendo transacionada. O que é transacionado, o que é negociado no sistema financeiro é dinheiro, tá? Só que não é diretamente dinheiro. Em troca do dinheiro, eu negocio um ativo financeiro ou uma operação financeira, uma operação de financiamento, uma linha de crédito, de capital de giro, tá? Ou é um contrato de uma operação que intermedia esse dinheiro, ou é um ativo financeiro, tá? Então, pois bem, os elementos que compõem o sistema financeiro: agentes superavitários, quem oferta dinheiro; agentes deficitários, quem demanda dinheiro. E aí qualquer agente econômico pode se colocar nessas posições, tá? E muitas vezes simultaneamente, pessoal. Por exemplo, falei para vocês semana passada, ou aula passada, ontem, né, que eu tenho um financiamento imobiliário. Se eu peguei um financiamento é porque eu sou deficitário, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo no momento. Mas todo mês, mesmo pagando financiamento, né, eu consigo economizar um pouco. A gente consegue economizar um pouco aqui em casa, eu e minha esposa. E quando eu economizo, eu sou um agente superavitário. Simultaneamente, utilizando do crédito a meu favor, né, eu sou deficitário, mas consigo economia, consigo ali economias mensais que me permitem ser superavitário, tá? O governo, pessoal, para dar aqui também um exemplo, o governo ele ou tem sido nos últimos anos deficitário, né? O governo a nível federal, né? Tem sido deficitário, tem tido déficit público, né? Seja no conceito nominal, primário, no conceito operacional,
e, portanto, está tendo que se financiar de algum jeito, está gastando mais do que arrecada de imposto. O governo está tendo que emitir dívida, está se financiando, né? E empresas também podem ser superavitárias e deficitárias. A empresa pode dar lucro e recorrer a financiamento ao mesmo tempo, tá? Nada impede isso. Então, temos os agentes superavitários e deficitários, temos as instituições financeiras que conectam esses dois lados, banco, corretoras, financeiras, seguradoras, né? Enfim, uma série de instituições financeiras. Temos os ativos financeiros e os mercados onde eles são negociados, tá? Pessoal, até aqui, beleza, legal, estão acompanhando. Vou beber uma aguinha aqui e ver se dá tempo de chegar alguma coisa aí no chat. Tô dando aqui uma conferida na nossa nuvem de palavras também, tá ficando legal, pessoal. Já tem agora 24 respostas, né? Vou compartilhar aqui o link novamente com vocês. Quem chegou e ainda não participou da nossa nuvem de palavras. Vou mandar aqui o link novamente no chat. Tá ficando legal a nossa nuvem de palavras. Tudo certo, tudo ok? Legal. Então, seguindo aqui, pessoal. Na nossa apresentação, vamos falar sobre os ativos financeiros. Bem, pessoal, quando a gente pensa em ativos financeiros, como eu falei ali para vocês no começo nos tópicos que nós íamos tocar na aula de hoje, quando a gente pensa em ativos financeiros, a gente tem que pensar em 3 características, né? Na verdade, não só ativos financeiros, mas uma série de ativos possuem essas 3 características. E bem, pessoal, quando a gente começa a considerar todas essas características no momento, né, de tomar uma decisão financeira, no momento de comprar um ativo, a gente pode evitar de entrar em algumas enrascadas, né? Por exemplo, a gente pode evitar de cair em pirâmides, né? Acredito que vocês devam conhecer pelo menos uma pessoa que já caiu em uma pirâmide, em um golpe, né? Em um golpe desse aí de pirâmide, enfim, criptomoeda. O que não falta é roupagem nova para um velho esquema de pirâmide, né? Que só se sustenta enquanto tiver gente, enquanto tiver dinheiro entrando. Parou de entrar dinheiro, né? Para de funcionar a pirâmide. E bem, pessoal, quais são as 3 características principais de um ativo financeiro, né? Ou de um ativo de maneira geral? E aí eu inverti aqui, pessoal, coloquei risco em primeiro lugar, né? Porque ao longo desse tempo aí que eu venho trabalhando como assessor de investimento, né? E desde de sempre que eu converso com pessoas sobre investimento, a pessoa logo de cara, ela chega e quer saber qual é a rentabilidade, qual é o retorno, o quanto ela pode ganhar com esse investimento, tá? Sendo que, na verdade, o que a gente deveria pensar é o quanto eu posso perder com esse investimento. Porque, como eu falei para vocês, a qualquer momento no mercado financeiro, qualquer investimento que eu faça, eu estou correndo riscos. Dependendo do investimento, maiores, menores, mas todo investimento tem risco, tá? Então, assim, coloquei primeiro aí o risco, né, como uma... Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Eu fui ver agora aqui uma coisa no YouTube e apareceu uma mensagem aqui
Como se o YouTube tivesse com um erro. Vocês estão comigo aí, pessoal? Sim, tudo certo, beleza. Estou ouvindo sim, legal. Achei que poderia ter caído e eu não percebi. Mas então, pessoal, é sempre legal, até para a gente evitar cair em pirâmide financeira, a gente começar sempre pensando qual é o risco dos investimentos, tá? E o risco, né? Tentar trazer aqui uma definição de risco. O risco é a variabilidade, a instabilidade, né? A oscilação na rentabilidade esperada ou a possibilidade de perda, tá? Ou seja, os ativos financeiros eles têm risco e é bom a gente considerar esses riscos na hora de tomar uma decisão, tá? Todo ativo financeiro tem risco. Poupança tem risco, é baixíssimo, mas tem risco, tá? Segunda característica de todo ativo é a liquidez. Liquidez é a capacidade, a velocidade de um investimento ser convertido em dinheiro a qualquer momento e por um preço justo, tá? Ou seja, eu consegui, né, vender aquele ativo, me desfazer daquele ativo para transformar ele em dinheiro, com esse ativo mantendo o seu valor justo ou algo próximo disso, e eu consegui me desfazer desse ativo rapidamente, tá? Vou usar o imóvel que a Patrícia falou daqui a pouco como exemplo. E a terceira característica que todos os investimentos possuem é a rentabilidade, o retorno, o rendimento desse meu investimento, tá? A remuneração que eu vou ter com esse investimento. Todos os ativos financeiros e possivelmente todos os ativos reais possuem também essa característica, né? E aí eu vou pegar o exemplo da Patrícia, lá falando de imóvel, né? Que ela perguntou entre poupar e comprar imóvel. Imóvel, Patrícia, em geral, tem baixa liquidez. Para eu vender um imóvel rápido, ou eu vou ter que vender abaixo do preço que eu acho justo, né? Para eu conseguir transformar ele em dinheiro rápido, ou se eu quero o preço justo, pode ser que eu demore muito tempo para conseguir vender um imóvel, ou tempo indeterminado, não sei quando pode ser rápido, pode ser devagar, né? Então o imóvel ele é um ativo físico com baixa liquidez, tá? Que oferece uma rentabilidade que a gente por cultura, né, acha interessante, mas se a gente for olhar, botar na ponta do lápis, pode ser que não seja, né? Seja de aluguel, seja para comprar e vender, né? Muitas vezes a gente pensa, pô, tô ganhando, meu imóvel eu acho que vale tanto e eu tô cobrando tanto de aluguel, então eu tenho 1%, né? Sei lá, meu imóvel eu acho que vale 100 mil, eu cobro 1.000 de aluguel, eu tô tendo 1% ao mês. Pode ser, né? Num cálculo simples. E quando o imóvel não está alugado, que você está tendo despesa? Coloca essa despesa nesse cálculo de 1% ao mês, né? E o imposto que pode ter, né, na hora de vender o imóvel, né? E o imóvel tem várias questões que muitas vezes a gente não para analisar, né? Mas vamos lá. Um imóvel ele tem risco? Pô, nunca vi ninguém falar o contrário. Eu sempre escuto pessoas dizendo que imóvel só se valoriza. Pode ser. Mas você já tentou vender um imóvel no meio de uma crise imobiliária? Como a gente já passou um tempo aqui atrás, que o mercado imobiliário ficou horrível, né? E todo mundo que estava tentando vender imóvel, né, no meio de uma crise econômica, porque perdeu o emprego e precisava fazer dinheiro, conseguiu vender um imóvel rápido, mantendo seu valor, né? E o risco de, sei lá, por exemplo, o bairro que eu moro começar a se deteriorar muito, ficar violento, né? Ou abrir uma empresa do lado que polui, enfim, né? Começa a ter uma deterioração do bairro onde eu moro, né? Tudo esse é risco que muitas vezes a gente não considera no imóvel, mas está lá, né? E tem uma coisa, o preço do nosso imóvel
só não oscila todo dia porque não tem mercado, porque não tem cotação em tempo real. Porque se tivesse, o preço do nosso imóvel podia se valorizar ou se desvalorizar diariamente, de acordo com a oferta e demanda no mercado imobiliário. Tá? Mas como não tem cotação em tempo real, a gente não sabe disso. Então o imóvel também tem risco, também tem liquidez, também tem rentabilidade. Tá? E bem, como que eu posso evitar cair em pirâmides financeiras? Não existem essas três características boas simultaneamente. Não tem como eu ter uma coisa de baixo risco, de boa liquidez e de alta rentabilidade. Não tem, tá? Não tem como ter um investimento em que o risco de perder é baixo, o risco de oscilar é baixo, um investimento que eu consiga sacar a qualquer momento, mantendo, né, o valor justo investido e com uma boa rentabilidade. Se vocês ouvirem alguém vendendo para vocês uma coisa que tem baixo risco, boa liquidez e alta rentabilidade, foge que é pirâmide, tá? Foge que é roubada, foge que é algum esquema que não se sustenta durante muito tempo, tá certo? Geralmente eu consigo dois dessas características juntas. Baixo risco, né? Boa rentabilidade, mas aí eu vou ter que abrir mão da liquidez. Né? Por exemplo, comprando um título do Tesouro Direto, com vencimento daqui a 5, 10 anos, eu vou conseguir uma rentabilidade maior do que se eu conseguir comprar um título que eu consigo sacar a qualquer momento. Tá? Então existe aí uma relação entre liquidez e rentabilidade. Quando eu abro mão da liquidez, eu posso conseguir uma rentabilidade um pouco melhor, tá? Dependendo do ativo. Existe uma relação também entre rentabilidade e risco. Em geral, quanto mais arriscado um investimento, maior é a possibilidade não é garantia, de rentabilidade. Como é o exemplo das ações, os exemplos das criptomoedas. Né? Teve ação aí que no mês de maio, que a gente está, subiu 40% no mês. Olha a rentabilidade, 40% em um mês. Mas qual é o risco de uma ação? Essa ação que subiu 40% num mês, né, ela caiu, sei lá, ela tinha caído 30% ou mais no período, né, recente. Então, quanto maior o risco, maior é a possibilidade de retorno. Não é retorno garantido. Tá? Então, pessoal, não queiram... Vocês não querem cair em pirâmide financeira. Né? Acho que ninguém em sã consciência quer isso. Quando te oferecerem um investimento, quando te oferecerem uma boa, né, pergunta, qual é o risco disso aí? Qual é a liquidez desse ativo? Em quanto tempo eu transformo isso em dinheiro? Eu consigo resgatar exatamente o que eu coloquei? E qual é a rentabilidade? Se a pessoa te falar 3% ao mês, sem risco, você saca quando quiser, mentira, é mentira, não tem. Né? Ou melhor, até tem, mas você vai ter que correr um risco tremendo. Né? Não vai ser aí um ativo sem risco. Tá? Bem, e aí vocês podem perguntar, pô, mas qual é a medida que eu posso usar para ter uma ideia de um rendimento médio, né? Um rendimento que não é nada absurdo? Pessoal, pensem na taxa livre de risco de mercado, né? O investimento com menor risco e que vai te oferecer o melhor retorno ajustado para esse risco. Pensem sempre na taxa Selic, na taxa básica de juros da nossa economia. Tá? Hoje, a Selic está em 13,75% ao ano, quase 14%. Esse, né, 100% do CDI, o investimento de 100% do CDI, hoje vai te dar aproximadamente isso. Tá? O investimento livre de risco ou com menor risco de mercado vai te dar aproximadamente 14% ao ano hoje. Tá? Como é que uma coisa de 3% ao mês, como muitas pirâmides oferecem, né, não vai ter risco? Pô, desculpa, né, vai ter muito risco, né? Muito risco mesmo. Então, assim,
sempre que te oferecerem um rendimento, dá uma pesquisada na internet, taxa Selic atual. Se o rendimento, a Selic é ao ano, né, pessoal? Se o rendimento for muito absurdo comparado à Selic ao ano, já fica com a pulga atrás da orelha que pode ser pirâmide, tá? Se falar que tem baixo risco. Agora, como eu falei para vocês, teve uma ação, né, que valorizou 40% aproximadamente somente no mês de maio. Pô, dá para ter esse rendimento? Dá, mas você vai estar correndo um risco tremendo, tá? Então, pessoal, todo ativo financeiro tem essas 3 características. Sempre se perguntem, quando estiverem diante de um ativo financeiro, qual é o risco, qual é a liquidez e qual é a rentabilidade. E lembrem, não tem como as 3 serem positivas simultaneamente. Uma delas sempre vai ter que ser ruim, tá? E ruim que eu digo a ação pode ter uma rentabilidade boa, eu consigo vender a ação hoje, em 2 dias o dinheiro está na minha conta, então a ação tem liquidez boa, pode ter uma rentabilidade interessante, pode ter, mas o risco é alto, tá? A renda fixa, o risco é baixo, a liquidez pode ser boa ou não, e a rentabilidade é um pouco menor, tá? Sempre levem isso em consideração. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. A Catiele Martins mandou agora no chat. Isso aí, Catiele. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sempre desconfie, pessoal. Principalmente quando se tratar do dinheiro de vocês. Só vocês sabem o quanto é suado ganhar o dinheiro que vocês ganham, tá? Cada um sabe o quanto é suado ganhar o dinheiro de cada um. Então valorize esse dinheiro, né? Tenta se educar financeiramente, né? Tenta dar o start, tenta evoluir nisso aí. E, principalmente na hora de investir, toma cuidado, né? Vamos tomar cuidado para evitar cair em pirâmide. Lembrando aí das 3 características de um ativo financeiro. Lembrando que não tem como ter as 3 boas simultaneamente. E bem, vamos então tratar aí um pouco sobre como uma das formas principais de classificar os ativos financeiros entre renda fixa e renda variável. Bem, pessoal, qual é a principal característica da renda fixa? Por que a gente chama renda fixa com esse nome? Porque eu tenho previsibilidade no retorno, no rendimento que eu vou ter, tá? Porque ou eu sei a rentabilidade que eu vou ter no momento que eu compro o ativo, em se tratando de ativos pré-fixados, ou então eu sei qual vai ser um indicador econômico, financeiro, que vai servir para calcular a rentabilidade da minha aplicação, tá? E bem, pessoal, qual é a característica, uma das características, né, de todos os títulos de renda fixa? A renda fixa, elas são títulos de dívida. Ou seja, quando eu compro um ativo de renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. E esse alguém se compromete a pagar o dinheiro que eu peguei emprestado, acrescido de juros, dentro de um determinado prazo de tempo. Qualquer investimento de renda fixa segue essa lógica. É um título de dívida, eu comprando esse ativo, eu estou emprestando dinheiro para alguém, esse alguém pode ser um banco, uma instituição financeira, uma empresa ou o governo, e esse alguém se compromete a pagar o que eu emprestei para ela, acrescido de juros, dentro de um determinado prazo, tá? Vamos citar alguns exemplos de renda fixa aqui, todos partem desse princípio. E outra característica comum da renda fixa, né, é que independente do tipo de título, se é um CDB, uma LCI, uma LCA, um título do governo, uma debênture, qualquer renda fixa, uma letra financeira, uma letra, né, de câmbio, qualquer renda fixa, ela pode ter 3 tipos de rendimento. Um rendimento pós-fixado, que vai, né, seguir um determinado indexador conhecido no momento da compra, da aquisição desse título, tá? Então eu sei qual é o indicador econômico que vai me... indicador financeiro que vai dar a rentabilidade do meu título no pós-fixado. 100% do CDI,
vai me pagar a Selic, tá? Então, eu sei qual é o indicador que vai me dar essa rentabilidade. Uma renda fixa pré-fixada, eu sei no momento da compra qual vai ser a minha rentabilidade. Por exemplo, 12% ao ano, né? 8% ao ano. Eu sei exatamente, eu amarro qual vai ser a minha rentabilidade caso eu leve o título até o vencimento no momento da compra, tá? E essa rentabilidade é um determinado percentual ao ano. E eu tenho os títulos que possuem rendimentos híbridos. Uma composição do rendimento pós-fixado com o pré-fixado, né? Por exemplo, os títulos atrelados à inflação, que pagam, né, os títulos IPCA+, que pagam a inflação do período mais uma determinada parcela pré-fixada, tá? Me permitam, pessoal, compartilhar a tela aqui com vocês, né? Teve uma colega que, perdi o nome, peço perdão, mas que perguntou ali no chat, né, sobre título público, o que é mais vantajoso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá, do Tesouro Direto, né, que tem aqui os títulos disponíveis, né, no Tesouro Direto para investimento no dia de hoje, para exemplificar essa questão da rentabilidade pós-fixada, pré-fixada e a rentabilidade híbrida, ou IPCA+. Tá? Pois bem, pessoal, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, tá? Que permitiu, né, cujo objetivo foi permitir às pessoas físicas terem acesso facilitado aos títulos de dívida do governo, tá? Ou seja, o governo precisando de dinheiro para cobrir os seus gastos, realizar investimento, por que quer que seja, ele vende títulos de dívida ou frações desses títulos para a pessoa física comprar através desse programa. Portanto, quem investe em renda fixa, né, quem investe em Tesouro Direto está investindo em renda fixa, comprando um título emitido pelo governo, e o governo se compromete a devolver o dinheiro investido mais juros para a pessoa dentro de um determinado prazo, tá? E a gente tem 3 tipos de título aqui no Tesouro. Título pré-fixado, diferentes vencimentos, 26, 29, 33, né? Diferentes rentabilidades, valor de investimento mínimo, preço unitário e o vencimento, tá? Pois bem, pessoal, o que é um título pré-fixado? Um título pré-fixado é aquele que eu sei exatamente a rentabilidade no momento da compra. Caso eu invista, né, aqui nesse Tesouro pré-fixado 2026, eu vou ter a rentabilidade anual de 10,97% ao ano daqui até o vencimento no dia 1º de janeiro de 2026. Então, no título pré-fixado, eu sei exatamente qual vai ser a minha rentabilidade caso eu leve o título até o vencimento, tá? Pois bem, lembra que eu falei para vocês que se eu abrir mão da liquidez, eu consigo uma rentabilidade maior? Percebam, o título pré-fixado que vence em 2029, ele vai te render ao ano 11,39%. Se eu deixar meu dinheiro investido 3 anos a mais, escolhendo comprar o pré-fixado com vencimento em 2029, ao invés do pré-fixado com vencimento em 2026, eu consigo aí um rendimento, né, a mais. Eu consigo um rendimento diferencial aí de quase 42% ao ano a mais, tá? Nesse exemplo do pré-fixado. Pois bem, o que é um título pós-fixado? Aqui no Tesouro Direto é o Tesouro Selic. Título pós-fixado, ele costuma ter liquidez diária, todo dia ele rende um pouquinho, né? E ele vai te pagar. Quanto ele vai me pagar? Não sei.
No pós-fixado, eu não sei exatamente quanto eu vou ter de rendimento, mas eu sei qual é o indicador financeiro que vai me dar esse rendimento. No caso do Tesouro Selic, eu vou ganhar, né, a Selic acumulada no ano, no caso aqui esse título sendo negociado com deságio, mais 0,0836% ao ano. Pô, mas quanto dá isso? Exatamente, eu não vou saber te dizer agora. Eu sei que a Selic hoje está 13,75%. Só que como é que vai estar a Selic daqui a 6 meses? Né? E aí dizendo, a tendência da Selic nos próximos 6 meses é de queda, cair de 13,75 para um valor menor. Bem, eu não sei então quanto esse título vai me render exatamente, mas eu sei que ele vai me render a Selic acumulada no período. Tá? É o título pós-fixado. Ah, o título que rende 100% do CDI. É um pós-fixado que vai te render 100% do CDI acumulado no período. Qual é o valor do CDI? CDI, pessoal, geralmente é 0,1, abaixo ou acima da Selic. Tá? Então, o CDI hoje, ao ano, está em 13,65%. Se a Selic cair daqui a 2 meses, 3 meses, o valor do CDI também vai cair. Título pós-fixado, geralmente ele é pós-fixado seguindo uma taxa de juros, ou a Selic ou o CDI. E eu tenho os títulos de rentabilidade híbrida, né? Aquele que combina uma parcela pré-fixada com a parcela pós-fixada. Geralmente é um título atrelado à inflação, que são os títulos, né, aqui no Tesouro IPCA+. Ele vai me pagar, caso eu leve o título até o vencimento, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medida oficial de inflação do nosso país, mais 5,36% ao ano. Se a inflação for 15%, eu vou ganhar 15 mais 5,36%. Se a inflação for zero, eu vou ganhar só 5,36%. Se a inflação for negativa em 5,36%, eu não vou ganhar nada. Tá? Pois bem, tá? Por que é híbrido? O IPCA ele é pós-fixado. Eu não sei exatamente quanto que, né, vai valer o IPCA do período. Eu sei disso depois. Tá? E eu tenho uma parcela pré-fixada, os 5,36%, né, que eu sei exatamente o quanto eu vou ganhar caso eu leve o título até o vencimento. Tá? E por que eu falo, pessoal, levar o título até o vencimento? Alguns ativos de renda fixa permitem a gente vender esse título antes do vencimento. Só que se eu faço isso, eu estou sujeito ao preço desse ativo no mercado no dia. Tá? E esse preço, né, esse preço do ativo no dia, que a gente chama de marcação a mercado, ele está sujeito à volatilidade, ele está sujeito à oscilação. A renda fixa só é fixa se eu levo esse título até o vencimento. Se eu vendo antecipadamente, eu posso ter ganho de capital, lucro, ou posso ter prejuízo. Pode ser que eu resgate um valor menor do que eu investi na renda fixa? Pode. Se eu vender esse título antes do vencimento, existe a possibilidade de eu sair com prejuízo. Tá? Não é todo título que permite isso. Alguns permitem, alguns têm mercado secundário, como é o caso do Tesouro Direto, que o próprio governo, o próprio Tesouro recompra de você. Tá? Então, pessoal, né, o que é recomendado para as pessoas que estão começando a investir ou que querem investir na renda fixa sem preocupação? É recomendado que considerem, né, a possibilidade de levar o título até o vencimento. Só vou pegar esse dinheiro no vencimento do título quando ele volta para minha conta. Porque se eu vender antes, posso ganhar dinheiro? Posso. Mas também posso perder nessa venda a mercado. Tá? E bem, pessoal, vamos voltar lá para a apresentação. Agora que eu vi que minha câmera ficou escondida esse tempo todo quando eu botei na parte do Tesouro.
faz parte, né? Eu não estou tão acostumado aqui com essa dinâmica do YouTube, peço perdão, mas vamos que vamos. Não faz diferença nenhuma também ficar vendo minha cara feia, e o importante é o que eu estou falando. E bem, pessoal, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Então temos esses três tipos de rentabilidade na renda fixa. A liquidez na renda fixa é variável, tem títulos que possuem liquidez diária, tem títulos que possuem liquidez no vencimento, tem títulos que me pagam juros semestrais a cada 6 meses, os juros que rendeu cai na minha conta, tem títulos que os juros acumula e eu só recebo no vencimento, tá? Existem diferentes possibilidades. E quais são os principais títulos de renda fixa? E aqui eu fiz uma divisão, né, específica para a gente falar do FGC. Tem os títulos de renda fixa, ativos de renda fixa, emitidos por instituição financeira. É uma instituição financeira, uma instituição bancária, pegando dinheiro emprestado, emitindo um título de dívida para pegar dinheiro emprestado e realizar as suas operações. A poupança, entre aspas, ela é um título de renda fixa. Ela não é exatamente um título de renda fixa, um ativo, mas ela tem características similares, né? Ela tem baixo risco, ela tem liquidez diária. A renda fixa, a poupança, ela é um investimento pós-fixado que segue a taxa de juros da economia, tá? A poupança tem lá uma regra específica de rentabilidade a partir do momento que a Selic está maior ou menor do que 8% ao ano, tá? E a poupança, o rendimento da poupança é isento de imposto de renda para a pessoa física, tá? Pois bem, quais investimentos similares à poupança, com risco tão baixo quanto eu tenho e que conseguem me trazer uma rentabilidade maior do que a poupança? O CDB ou o RDB, né, que são muito similares. O CDB que está geralmente mais disponível nos bancos e nas corretoras, tá? E a LCI e LCA, letra de CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, tá? Pois bem, pessoal, características desses títulos: também possuem baixo risco, podem possuir liquidez diária, que eu posso resgatar a qualquer momento, ou possuem liquidez só no vencimento que esse dinheiro volta para a conta, e aí se eu quiser resgatar antes, eu estou sujeito à recompra pela própria instituição financeira, pelo preço de mercado, né, na marcação a mercado, tá? A LCI, LCA e o CDB podem ter os três tipos de rendimento: pós-fixado, que segue os juros, 100% do CDI. LCI e LCA geralmente tem um rendimento nominal menor do que 100% do CDI, porque são isentos de imposto de renda, tá? Podem ser pré-fixados ou podem ter rendimento híbrido, tá? Uma dica prática aqui, pessoal: LCI e LCA é isento de imposto de renda, tá? Ou seja, o rendimento que eu tenho, ele é líquido para mim. O CDB, ele tem imposto de renda. Um CDB só chega na alíquota mínima regressiva, da tabela regressiva, de 15% após 2 anos, tá? Então, no período, eu vou investir o meu dinheiro, estou considerando um prazo de até 2 anos. Considerem fortemente uma LCI e uma LCA, tá? Porque geralmente, no prazo de até 2 anos, elas conseguem oferecer um rendimento maior do que o CDB por serem isentas de imposto de renda, tá? E não se assuste, pessoal. Vou pegar um exemplo lá do meu trabalho, né? De assessor de investimento. Um CDB com liquidez diária, ele vai te pagar aproximadamente 100% do CDI. Uma LCI e uma LCA com liquidez diária, tá? Ela vai te pagar aproximadamente 85% do CDI. Pô, por que eu vou investir na LCI que paga 85% do CDI se o CDB paga 100%? Porque a LCI é isenta de R, né? Ou seja, para um CDB te render líquido 85% do CDI, somente depois do prazo de 2 anos, tá? Um CDB de 100% do CDI te render líquido, né? 85% do CDI, somente depois de 2 anos. Então,
Caso vocês se deparem com uma decisão, é melhor um CDB ou uma LCI ou uma LCA, se for para menos de 2 anos, pode ser grande as chances da LCI e LCA ser mais vantajosa. E bem, por que a LCI e a LCA é isenta de imposto de renda? Né? E por que ela chama letra de crédito imobiliário e agrícola? O governo dá esse incentivo para a pessoa física ser isenta de imposto de renda, tá? Assim como a poupança, porque esses recursos são utilizados, os recursos levantados na caderneta de poupança, na LCI e LCA pelo banco, eles têm destinação específica. São empréstimos com destinação, com destino já determinado. Letra de crédito imobiliário vai para financiar o setor imobiliário. Letra de crédito agrícola vai para financiar o setor agropecuário. Tá? Por querer incentivar esses setores, o governo dá aí esse benefício da isenção de IR. Tá? E bem, por que esses ativos podem ser tão seguros quanto a poupança? Todos eles, poupança, CDB, LCI e LCA, os ativos de emissão bancária que estão nessa tela, tá? As letras financeiras não possuem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Tá? É uma instituição formada pelos próprios bancos que depositam ali parte dos depósitos que o banco tem, tá? Para garantir em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira os investimentos nesses ativos. Tá? Pois bem, né? Patrícia comentou sobre o medo, sobre só investir na poupança no começo da nossa live. A poupança, Patrícia, ela tem garantia em até 250 mil. Se você tem mais que isso na poupança e o seu banco quebrar, só 250 mil estão garantidos. Tá? Pessoal, começando a investir, né? Vamos começar, está começando a se aventurar, CDB, LCI e LCA é uma boa forma de começar por ter essa garantia, essa proteção do FGC. Ainda que o banco emissor do CDB, da LCI e da LCA quebre, né, você tem em até 250 mil o seu dinheiro protegido. Bem, outros dois ativos de renda fixa mais conhecidos, né, e aí não possuem emissão por bancos, mas por outros agentes econômicos, os títulos públicos, que são emitidos pelo governo, são o menor risco do mercado, porque quem garante esses títulos é o próprio governo, ou seja, se chegou no vencimento do seu título e o governo não tem dinheiro para pagar, ele imprime mais reais, te paga com aquele dinheiro que ele acabou de imprimir, né? E faz, muito bem, quitou sua dívida. Repetidamente, isso gera inflação na economia, gera sérios problemas, tá? Mas o título público, os títulos do Tesouro Direto, né? Eles têm menor risco, pois quem garante esse título é o próprio dono da máquina de dinheiro, da máquina de imprimir real, o próprio governo. Tá? Podem ter liquidez diária, podem ter liquidez a mercado, a venda, né, antecipada, a recompra pelo governo, ou liquidez só no vencimento e rendimento pós, pré ou híbrido. Tá? E os ativos de renda fixo mais arriscado são as debêntures, títulos de dívida emitidos por empresas não financeiras para levantar recursos no mercado de capitais. Uma debênture é uma forma de uma empresa pegar dinheiro emprestado sem precisar recorrer ao banco. Ele emite esse título de dívida e pega dinheiro com investidores. Tá? É mais arriscado por quê? Porque uma empresa ela tem aí mais risco de não te pagar do que um banco, do que uma instituição financeira que tem garantia do FGC ou que o governo. Tá? Podem ter liquidez a mercado, né, vendendo antecipadamente no mercado secundário, podem ter liquidez no vencimento e podem ser isentas de imposto de renda, as debêntures incentivadas, que geralmente têm ligação com empresas do setor de infraestrutura, né, que estão levantando recursos para as suas operações. Tá? Podem ou não ser isentas de imposto de renda. Debênture, pessoal, é um nível arriscado de investimento. Por ter mais risco, pode te oferecer uma rentabilidade maior. Tá? Mas quem tinha debênture das Americanas no começo do ano
está passando sufoco, provavelmente não vai ver de volta esse dinheiro. Bem, pessoal, se por um lado eu tenho a renda fixa, que eu tenho previsibilidade de retorno, né? Outra forma de classificar os ativos financeiros são a renda variável, em que eu não tenho garantia da minha rentabilidade. A minha rentabilidade pode vir de diferentes maneiras, da valorização desse ativo, né, que também pode se desvalorizar, pode vir de dividendos que a empresa me pague, que se a empresa tem lucro eu ganho dividendo, se ela não tem eu não ganho. Então na renda variável já é mais risco, já é para investidores com um pouco mais de conhecimento ou com apetite para risco, tá? Geralmente os títulos de renda variável eles são títulos patrimoniais, como as ações. Quando eu compro uma ação, eu passo a ser dono de parte de uma empresa, tá? Ou eles podem ser títulos derivativos, que aí é ainda mais avançado, né? As opções, o contrato futuro, né? Que serve aí como hedge, como especulação de diversos agentes econômicos, tá? Bem, na renda variável os rendimentos não são previsíveis, tá? Como eles são mais arriscados, pelo seu preço variar, pelo seu rendimento ser imprevisível, eu tenho a possibilidade de retornos mais altos, mas eu também tenho a chance de perder dinheiro, tá? Bem, a liquidez na renda variável, né? Se for negociado em bolsa, costuma ter liquidez boa. Qualquer ativo que eu negocio em bolsa de valores, se eu vendo hoje, em 2 dias o dinheiro está na minha conta, tá? Qualquer ativo negociado em bolsa de valores tem cotação a mercado diariamente, eu sei o preço daquele ativo diariamente e até por isso eu vejo ele oscilar mais do que um imóvel, por exemplo, né? Então, a liquidez da renda variável costuma ser boa. E a renda variável apresenta maiores riscos, seja através da forte volatilidade, oscilação do preço dos ativos ao longo do dia, tá? Seja por conta de risco de mercado, enfim, de diversos tipos de risco, né? Risco da empresa falir, risco do fundo imobiliário tomar calote. Na renda variável eu não tenho muitas garantias, tá? De retorno. E bem, quais são os principais ativos de renda variável? O mais conhecido de todos, as ações, tá? Muito popular hoje em dia, os fundos imobiliários e ganhando destaque também os ETFs, tá? Que na verdade são fundos de investimento, mas que são negociados em bolsa, cotados, né, todo dia a mercado. As opções, os contratos futuros, os derivativos, as commodities, o câmbio, a moeda estrangeira, né, e as criptomoedas são aí os principais exemplos de renda variável. Dentre os quais eu gostaria de destacar as ações, por serem aí amplamente, né, conhecidas, né, e por ter todo aí por um lado um encanto e por outro lado um estigma acerca do mercado acionário, tá? Pois bem, o que é uma ação, pessoal? Uma ação é a menor parcela do capital social de uma empresa, sociedade anônima, né? Uma ação para ser negociada em bolsa, uma sociedade anônima de capital aberto, né? Quem compra uma ação, pessoal, se torna acionista, se torna sócio da empresa, né? E aí, se eu sou sócio, eu tenho direitos e tenho também alguns deveres, né? Os deveres dos acionistas não são muito, mas têm muitos direitos. Dentre eles, e daí uma das formas de ganhar dinheiro com a ação, né? Quem é acionista de uma empresa tem direito a proventos, a participação no lucro dessa empresa através de dividendos, né? Ou sobre juros, sobre capital próprio de lucros acumulados, mas também tem outros tipos de proventos, né? Bonificações, direitos de subscrição, que são aí formas da empresa remunerar os seus sócios e os seus acionistas. As principais delas, mais usuais, os dividendos e juros sobre capital próprio, tá? Dividendos, pessoal, que para a pessoa física no Brasil até o dia de hoje, são isentos de imposto de renda para a pessoa física, né? Ou seja, uma forma de você ter uma renda periódica, se tornando sócio de boas empresas e ainda cai um dinheiro líquido, limpo de imposto na sua conta, tá? E outra forma de ganhar dinheiro com a ação, comprando barato e vendendo caro, ou fazendo o inverso,
vendendo a ação cara e recomprando ela barata. No mercado acionário, a gente consegue vender alguma coisa que a gente não tem, né, a venda descoberto, para ganhar dinheiro especulando com uma possível queda no preço das ações, né? Dá para fazer isso no mercado acionário, dá para ganhar dinheiro dessa forma também, né? E se tratando de ações, tá? Essas são as duas principais formas. Pois bem, né? Aqui eu quero destacar o seguinte: existem duas formas de se pensar o investimento em ação. Como especulador, né? Famoso trader, que é aquela pessoa que não está ligando muito para os fundamentos da empresa, não está pensando se é uma empresa sólida, que tem futuro, não tem. O especulador, ele só quer ganhar com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, tá? Ele vai especular com o preço daquelas ações no mercado, tá? E aí ele pode fazer isso dentro de um mesmo dia, o day trade, né? Que você compra e vende, abre e fecha a operação no mesmo dia. Pode ser o swing trade, que você opera ali com alguns dias até algumas semanas. Pode ser um position trade, que você opera com prazos, né, de semanas até meses. Ou você pode atuar como um investidor, estudar a empresa, o mercado que ela atua, escolher boas empresas para se tornar sócio delas, né, segurar, manter essas ações pelo tempo que achar válido e lucrar com os dividendos, lucrar com os proventos que essa empresa possa te trazer, tá? Não tem certo, não tem errado. Se você está ganhando dinheiro, qualquer coisa vale no mercado financeiro, né? Mas, para ser especulador, você tem que ter um perfil bem agressivo, conhecer bem o mercado. Para ser investidor, nem tanto, mas você tem que ter um horizonte de planejamento, né, de investimento mais longo. E bem, avançando aí já mais para a reta final da nossa apresentação, até porque o tempo já está estourado, peço desculpa aí a quem ainda está com a gente, né? Os fundos de investimento. Fundo de investimento, pessoal, é muito bom para quem está iniciando, mas também é muito bom para qualquer tipo de investidor, tá? E o fundo de investimento nada mais é do que uma vaquinha, tá? Um veículo de investimento coletivo, tá? O que é um fundo de investimento? Essa vaquinha em que um gestor profissional, alguém certificado que estudou, tem uma licença para atuar como gestor de fundo de investimento, ele vai captar recursos de vários investidores para realizar investimentos comprando ativos financeiros, tá? E os fundos de investimento muitas vezes nos permitem ter acessos a ativos que nós não temos dinheiro para comprar individualmente, né? Nos permite terceirizar esse serviço. Eu não sei investir, vou só escolher bons fundos de investimento para esse meu dinheiro ser gerido por gestores profissionais, tá? E esses fundos, eles têm diferentes modalidades. Tem fundos de investimento em renda fixa, que por legislação, um determinado percentual dele, a maior parte do dinheiro do fundo, deve ser destinado para comprar ativos de renda fixa. Tem os FIA, né, os fundos de investimento em ação, que o gestor tem que estar alocado, né? Ou seja, os recursos do fundo tem que estar alocado no mínimo 67% em ações, né? Tem os fundos multimercados, que dão liberdade para o gestor comprar qualquer tipo de ativo. Então o gestor pode explorar diversas possibilidades no mercado de renda fixa, de ações, de cambial, de juros, tá? Então o fundo multimercado é um fundo muitas vezes chamado de fundo macro, que o gestor pode explorar qualquer tipo de mercado de acordo com a tese dele, tá? Tem os famosos, muito famosos hoje em dia, fundos de investimento imobiliário, né? Que o gestor usa os recursos para investir em ativos imobiliários, sejam eles de tijolo físico, um galpão logístico, uma sala comercial, né? ou um shopping, né? Ou ativos de papel, LCI, CRI, ações, né? Ativos ligados ao setor imobiliário.
E tem os ETFs, que são fundos de investimento, assim como os fundos imobiliários, negociados em bolsa. Tá? Os ETFs eles são fundos passivos em geral, que vão tentar seguir determinado índice da bolsa, enfim. Pode ter ETF que vai seguir a cotação do ouro, ETF que vai seguir a cotação do dólar. O que não falta aí hoje em dia são ETFs diferentes. Tá? Fundo de investimento é legal para quem está começando, porque te dá acesso a investimentos que você não conhece e a ser gerido por gestores profissionais. Tá? Mas até para quem também já sabe de mercado, mas quer, né, terceirizar esse serviço ou quer ter ali um dinheiro sendo gerido por gestor profissional que acompanha diariamente o mercado, tem muito fundo de investimento, tá, interessante, disponível aí no mercado. Bem, pessoal, para a gente, os 2 últimos slides aí para a gente finalizar a nossa palestra, né? E aí até tentar responder ali umas perguntas que eu vi no chat, né? Todo cliente, toda pessoa, quando abre uma conta numa corretora ou vai realizar um investimento no banco, ele tem que responder um questionário para determinar o seu perfil de investidor. Tá? Isso tem a ver com o conhecimento que essa pessoa tem sobre o mercado, quais tipos de ativos, investimentos ela já fez, tá? Em que momento de vida ela está e qual tipo de risco ela está disposto a correr. Tá? E existem 3 tipos de perfil de investidor. O conservador, que é aquela pessoa que não pode ver o dinheiro dela diminuindo, só quer ver o dinheiro dela crescendo, não quer correr risco, né? Quer preservar o seu patrimônio e quer evitar a oscilação no rendimento. Tá? É aquela pessoa que vai fazer o básico, feijão com arroz, né? E quer ver só o dinheiro dela crescer. Tem o investidor moderado, que ele quer segurança, ele não quer correr riscos de perder, né, o dinheiro dele ou parte do dinheiro dele, mas ainda assim ele quer buscar uma rentabilidade um pouco maior. E nesse sentido, se eu quero uma rentabilidade um pouco maior, eu vou também ter que correr um risco um pouco maior. Tá? O moderado, entre o conservador e o agressivo, ele privilegia a segurança, mas busca um pouco mais de retorno, aceitando correr certos riscos. O conservador não quer risco nenhum, ele quer só segurança. Tá? E por isso ele aceita ganhar o que o mercado, né, a taxa mínima ali do mercado, a taxa livre de risco. E a gente tem o investidor agressivo, né, que aceita correr risco, aceita perder temporariamente ou definitivamente parte do seu patrimônio em busca de buscar retornos maiores. Tá? Determinados tipos de investimento, pessoal, não serve para investidor conservador. Criptomoeda, ações, né? Investimentos de renda variável não são indicados para investidores conservadores. Tá? Pô, então quer dizer que eu sou conservador, não posso ter ação? Até dá para ter, mas aí é uma questão que eu vou falar no próximo slide de montar uma carteira de maneira com que as oscilações das ações não tragam a impressão de que seu patrimônio está oscilando todo mês. Né? Você botar um percentual bem pequeno de ações e a maior parte da carteira em renda fixa, por exemplo. Tá? E pois bem, pessoal, então temos esses 3 tipos de investimento. Tem investimentos adequados para cada perfil, né? Ou então a ponderação, o peso de cada investimento na sua carteira tem que ser bem, né, medido, de maneira que você não fuja do seu perfil de investidor. Tá? E bem, último slide aqui da nossa apresentação para a gente fechar e eu tentar aí responder algumas perguntas. Né? É a reserva de emergência, ou a alocação da carteira, como começar a construir uma carteira de investimento e a importância da diversificação. Tá? Primeiro, pessoal, para aquela pessoa que não começou a investir, né, ou que já investe, mas ainda não fez. Começa pela reserva de emergência. Né? O que é isso? E aí passa lá pela educação financeira. Né? Se você faz seu orçamento familiar, registra os seus gastos, né?
você sabe o quanto você gasta por mês. A reserva de emergência, né, os educadores financeiros costumam recomendar que seja de 6 meses dos seus gastos. Tá? Ou seja, se eu gasto R$1.000 por mês, os meus gastos são de R$1.000 mensais, eu tenho que fazer uma reserva de emergência de R$6.000. E a reserva de emergência ela tem alguns investimentos específicos. Ela precisa ser de alta liquidez e ela precisa ter baixo risco. Geralmente, então, nós colocamos a reserva de emergência em ativos pós-fixados, com liquidez diária, que vão me pagar 100% do CDI. Eu consigo resgatar a qualquer momento, eu tenho pouco risco nesse ativo, né? Para quê? Para diante de uma emergência, uma situação inesperada, eu ter um dinheiro ali para cobrir essa emergência sem precisar recorrer a empréstimo, tá? Quem me ouve aí e ainda não fez, já investe, mas não tem, cria uma reserva de emergência. Separa ali 6 meses do seu gasto, né? Coloque em um investimento pós-fixado de liquidez diária para poder ter ali 6 meses pelo menos coberto, caso tenha um imprevisto, né? Caso tenha perdi o emprego, se eu tenho 6 meses dos meus gastos guardado, eu consigo tentar me realocar sem tanto perrengue, sem precisar recorrer a crédito, sem passar por, né, situações problemáticas, tá? Pois bem, primeiro passo, reserva de emergência. Já tenho minha reserva de emergência? Aí eu sigo. Começo a montar minha carteira de investimentos. Começo a ter diversos tipos de investimento, diferentes ativos, tá? De maneira a compor um portfólio, uma carteira, né? E por que é interessante ter uma carteira? Primeiro, para diversificar, né? Aquela velha história, né? Vocês já devem ter escutado muito isso da sua mãe, do seu pai, da sua avó, de não colocar todos os ovos em uma única cesta. Porque se eu derrubo a cesta, todos os ovos vão embora juntos, né? É importante, pessoal, diversificar a carteira, investir em diferentes tipos de investimento, em renda fixa, né? Pega o CDB, pega o LCI, pega os títulos públicos, né? Pega um pouquinho também de renda variável, ETF, fundos de investimento, ações. Por quê? Quando eu diversifico, eu tenho diferentes riscos na minha carteira, mais risco, menos risco, dependendo do ativo. Tenho diferentes rentabilidades, né? Ativos que podem me trazer um retorno maior, ativos que vão me trazer um retorno mais previsível, como o caso da renda fixa. E eu consigo montar uma carteira com diferentes liquidez. Uma parte eu deixo à mão, uma parte eu imobilizo por 1 ano para ter um rendimento maior, outra parte eu imobilizo para daqui a 5 anos para buscar um rendimento maior, né? Quando eu monto um conjunto, né, de ativos, cada um com suas próprias características de liquidez, de rendimento e de risco, quando eu diversifico meus investimentos e monto uma carteira, né? E aí essa é a principal, né, função ali minha na assessoria de investimento, ajudar as pessoas a montarem uma carteira de investimento de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, né? Quando eu monto uma carteira, as oscilações que eu sinto do mercado, no meu rendimento, são menores, né? Eu posso ser conservador e ter ações? Posso. Boto 95% na minha carteira em renda fixa e 5% em ações. Se todas as minhas ações forem a zero, ou perder tudo que eu coloquei em ação, eu só perdi 5% na minha carteira. Posso ter ali um mês negativo, mas ao longo do tempo eu só vou ter rendimento positivo, tá? A mesma coisa vale para o investidor agressivo. Eu, pessoa física, né, na minha carteira de investimentos, eu me considero um investidor agressivo. E eu tenho, né, eu sou moderado para agressivo. Quando eu estou agressivo, eu fico com no máximo 40% da minha carteira em renda variável. Todo o resto está em renda fixa, 60%. Em situação normal, 30% da minha carteira é renda variável, 70% da minha carteira é renda fixa. Tem meses que meu rendimento é menos de 100% do CDI, né? Tem meses que meu rendimento é 200% do CDI, né, no mês,
tá? Por quê? Na renda, como minha carteira tem renda variável, eu vou ter oscilação no meu rendimento. Mas até hoje, né? Desde que eu comecei a montar minha carteira de maneira mais estruturada, pensada, lá durante a pandemia em 2020, até hoje eu tive 2 meses só de rendimento negativo e foi muito pouco o rendimento negativo desses 2 meses. Todos os outros 36 meses foram aí de rendimentos positivos, tá? Diversificando, montando vários rendimentos na minha carteira, depois de fazer a minha reserva de emergência. E bem, pessoal, finalizando aí com muito atraso, peço novamente perdão a nossa apresentação aqui hoje, tá? Gostaria aqui de trocar a tela com vocês para a gente ver como é que tá, como é que ficou a nossa nuvem de palavras. E também, né, temos aí 30 respostas, olha que legal, ó. As principais palavras aí: liberdade, futuro e segurança. Isso para mim, pessoal, são, né, praticamente as palavras que eu respondi também sobre investimentos, né? Eu invisto para comprar minha liberdade, né? Para eu daqui a pouco não ter que trabalhar tanto quanto eu trabalho hoje, para eu poder escolher: hoje eu vou querer trabalhar ou amanhã eu não vou querer mais trabalhar, tá? Tô pensando no meu futuro e tô pensando na segurança da minha família, também nos meus investimentos. Os meus investimentos pessoais são pensados principalmente com o objetivo principal da minha aposentadoria, da minha liberdade financeira. Cada um tem o seu objetivo, né? Seja lá qual for, a educação financeira e os investimentos nos colocam mais perto desses objetivos, tá? E bem, pessoal, uma última perguntinha, quem tiver aí ainda, né, na nossa live, botar aqui de novo o link do Mentimeter para responder aqui no chat, tá? Uma última perguntinha, né? Você já realizou algum desses investimentos, né? Quem já tiver aí realizado algum tipo de investimento desse, quem puder responder aí, entrar no site, no link do Mentimeter, que eu coloquei aí no chat, né? Participar aí da nossa enquete. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube para ver umas perguntinhas que fizeram, né? Tentar ajudar aqui, não sei nem se a pessoa está presente ainda. A Renata perguntou, né? Tesouro Direto, melhor para longo prazo. Estou em dúvida entre o pré-fixado e IPCA e se houver a possibilidade de investir nos dois. Renata, né, se você tiver ainda, eu acho sempre interessante diversificar, como eu coloquei ali no último slide, diversificar os investimentos dentro do possível, tá, Renata? Eu na minha carteira pessoal, como é mais longo prazo, eu dou um enfoque maior em IPCA+, né? Porque no longo prazo é sempre bom ter o dinheiro protegido da inflação. Pré-fixado, você tem que tomar cuidado no momento de aplicar. É bom comprar pré-fixado quando os juros, a Selic, a expectativa da Selic é de queda, né? Um ciclo de queda de juros na economia. Caso a expectativa seja de um ciclo de alta, é melhor você dar preferência pelo pós-fixado, tá? Pré-fixado hoje em dia está interessante. Estava melhor alguns meses atrás, algumas semanas atrás, mas ainda tá bom, né? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Eu acho que eu tinha visto outra. Salete falou, né, que comentou que imóveis, tá acontecendo aquela desvalorização dos imóveis em Angra dos Reis. Pois é, Salete, tem risco também, né? Renata Moreira perguntou, Tesouro Selic ou CDB? Tanto faz, Renata, né? CDB geralmente você pode conseguir um rendimento ali um pouquinho maior, né, do que o Tesouro Selic, né? Mas assim, se for um CDB, tem que tomar cuidado se vai ser um CDB pós-fixado ou se vai ser um CDB, né, com liquidez somente no vencimento. É sempre bom ver a liquidez. Tesouro Selic tem liquidez, tá? Para reserva de emergência, ou Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária, tá?
pós-fixado. Para investimentos que não são reserva de emergência, trabalhando aí com vencimento de 1, 2 ou alguns anos, né? É interessante buscar CDBs até 250 mil, não sei quanto você tem para investir, Renato, para ter aquela garantia do FGC, mas por CDB ter um risco um pouquinho maior, pode ser um banco, uma emissora, né, com um risco um pouquinho maior, o CDB costuma pagar um pouquinho mais, então é uma opção interessante, um CDB para investimento de mais longo prazo. Renata também botou ali, Renata caprichou nas perguntas. Perguntou o que eu acho de alguns FIIs ali, tá? Especificamente, Renata, não conheço esses FIIs, né? O Vigir, BTCI 11, VUIR 11 e o GALG 11, não conheço esses, tá, Renata? Para te dizer, tá? Fundo imobiliário, FII, é arriscado, é renda variável, não é para todo mundo, tá? Mas é um instrumento interessante para quem pensa em renda passiva, né? Quem pensa aí em gerar renda passiva através de dividendos, tá? E é isso, acho que peguei todas as mensagens aqui do chat, né? Pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, né? Quem eu já dei aula, tem aí meu número. Quem eu nunca dei aula, né? Pega aí o meu arroba do Instagram, me manda lá uma mensagem depois no Instagram, o direct, né? Quiser falar sobre investimento, conversar um pouco mais sobre educação financeira, tirar algumas dúvidas, eu me amarro no assunto, né? Gosto muito de conversar, né? Eu trabalho com isso, né? Como assessor da XP também. Quem quiser assessoria por lá, o pessoal do meu escritório presta um serviço muito bom, tá? Muito honesto, né? A honestidade que a gente preza com os clientes, né? Quem quiser, sinta-se à vontade aí, entre em contato, tá? E é isso, pessoal. Um abraço a todos, né? Boa noite, boa aula. Desculpa aí, professores e alunos, que eu acabei tomando parte da aula. Isso aí, um bom descanso para todo mundo. Uma ótima noite para vocês.